Jaque, como que você define o seu sucesso, resultado dos seus 7 primeiros anos de autoconhecimento com o desenho humano? Essa foi bingo, né? Difícil definir, né, o que é sucesso no processo. Até rimou, sucesso no processo. Se eu fosse colocar em uma frase, só numa frase, né, em poucas palavras, eu diria abrir espaço para o processo, para viver o processo, porque isso é o mais complicado quando a gente chega no desenho humano, né, e a gente quer realmente se entregar para esse processo de descondicionamento, principalmente os tipos não energéticos, projetores, né, quando a gente chega no desenho humano, a gente vê que a gente é um ET. Então é um choque muito grande e dependendo do desenho de cada um, né, das nossas aberturas, do que a gente é condicionado, então algumas pessoas elas vão chegar mais condicionadas nas questões de relacionamentos, outras nas questões de trabalho, né? E depois assim tem todo um processo, né, do nosso descondicionamento mental, da gente, né, realmente, no meu caso, pro meu desenho. Então, por mais que tem muitos projetores que me acompanham aqui, geradores, todos os tipos, né? Porque eu faço análise de pessoas de todos os tipos. Cada um, né, vai viver esse processo de descondicionamento, o tempo, de acordo com o teu desenho, né? E não só com as informações da sua análise fundamental, mas isso inclui, né, as informações sobre o seu PHS também, sobre como você come, né, o teu ambiente. Então, são vários, né, fatores, são vários elementos juntos que no final, sim, vão trazer esse alinhamento que a gente tanto espera, né? Então, gente, eu tenho uma lista, né, de coisas para dizer para vocês. Inclusive, eu tô escrevendo um livro sobre isso, mas é um livro assim que eu acredito que vai se estender ainda por um bom tempo. Não é um livro que vai sair tão rápido. Eu ainda não completei os meus 7 anos. Eu vou completar os 7 anos no dia 18 de agosto, exatamente nesse dia, né, quando eu tive a sorte, a bênção de entrar naquele auditório da Rádio Mundial em São Paulo e participar do primeiro Viver Seu Desenho com a Meris e ter ficado, né? Então, eu fiz a minha análise fundamental, fiz algumas análises iniciais e desde então eu já comecei a estudar. Então, todas as outras análises mais aprofundadas de ciclo, cruz de encarnação, todas essas eu fui estudando no meu desenho, né? E os meus colegas também ao longo desses anos. Então eu assim, né, coloquei aqui para esse vídeo de uma forma, né, bem simplificada. Não sei nem se isso vai caber em 15 minutos. Eu pontuei aqui 7, tá? 7 pilares, né, na minha vida, assim, que hoje eu considero o sucesso. Que não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com posição, não tem a ver com status, tá? Mas sim tem a ver com uma vida, né, alinhada com o bem-estar, de acordo com quem eu verdadeiramente sou. Então, isso é o sucesso do projetor, né? O reconhecimento por aquilo que eu sou, né? Quando as pessoas realmente me conhecem, quando eu posso estar nos lugares, né, vivendo minha natureza, sem fazer esforço para isso, sem me justificar. Eu acho que isso é uma vida, né, alinhada e uma vida completa. Quando a gente tem espaço, né, para ser a gente e a gente obtém, né, o respeito, o apoio que a gente vai obter, porque nós somos desenhados para isso, né? Todos nós, se ficarmos no processo, se confiarmos no processo, nós vamos alinhar com aquelas pessoas que vão nos apoiar também no processo, embora no começo, né, é difícil para todo mundo, né? No começo vai ser ali um renascimento, né? É um processo de desconstrução. Eu sempre uso a analogia da casa. Então, você iniciar um trabalho de autoconhecimento, né, com o desenho humano, de descondicionamento celular, isso vai mexer em todas as suas estruturas. É como se você fosse realmente reformar a tua casa. Então, o que acontece com a gente, com o nosso corpo, é a mesma coisa que acontece quando a gente vai reformar um ambiente. A gente tem que tirar tudo para fora, fazer aquela bagunça, né? Depois colocar tudo de novo, organizar, leva tempo, exige paciência, né? Senão não vai ficar do jeito que a gente gostaria para trazer aquela sensação de bem-estar, né? Quem que não gosta,
de entrar numa casa que gosta, numa casa arrumadinha, com as coisas no lugar, né, com as cores que você gosta. É mais ou menos isso que acontece com a gente, com o nosso corpo, quando, né, a gente alinha e a gente passa a viver a nossa vida de acordo com o nosso ser. E o não ser também ele vai estar lá, né, mas não como protagonista, mas ele vai estar lá na história lá do nosso filme, no roteiro do nosso filme. E o primeiro, né, pra mim é a minha devoção. Então eu sempre fui uma pessoa de muita fé, né? Eu sempre tive muita fé religiosa mesmo. Eu tive contato com a espiritualidade muito cedo, né? As pessoas que me conhecem já da época dos mapas, enfim, da cabala. Então eu sempre fui muito devota e sou ainda. Mas, só que nessas outras práticas que eu tinha, né, que eu vivi muitas práticas, participei de muitos grupos, né, vivi aí um caminho bem intenso na espiritualidade, me exigia, né, essa devoção, exigia um esforço, né, sempre me exigia muito esforço, então os rituais e tudo. Então, com o desenho humano, né, quando eu passei a confiar na minha estratégia, na minha autoridade, né, a me amar como eu sou, a não tentar mais, né, mudar, porque tudo aquilo que eu considerava, por exemplo, um problema, né, então eu tentava superar aquilo, pedia, né, ajuda espiritual para aquilo, e eu não obtia essa ajuda justamente porque, na verdade, né, era o meu ser, imagina. Então, essa devoção que antes ela era externa, né, ela passou a ser uma confiança interna. Então, quando o Rai ele fala, né, love yourself, né, então é amar a nós mesmos. Então, eu passei a ter uma confiança. Então, aquilo que eu tinha como devoção, aquilo como fé, inclusive eu tenho uma tatuagem aqui, é a tatuagem que eu mais gosto, acredito que eu, né, não vou apagar ela. Está escrito tudo vai da fé. E isso ainda continua, né, muito latente em mim, mas daquela Jaque devota, né, que eu era, né, que seguia muitas outras forças fora de mim. Então, realmente, com o desenho humano, no confiar, né, no aguardar, né, na espera, eu encontrei, né, isso reforçou a minha confiança. Então, eu passei a ser uma pessoa ainda de muito mais confiança na vida, né, de muito mais fé, e isso aliviou muito a minha ansiedade, né, de querer as coisas no meu tempo, de ter que iniciar as coisas, né, de realmente reavaliar que aquilo que eu pensava que eu queria realmente não era o que eu queria, não naquele momento da minha vida, pelo menos. Então, além da fé, né, que eu tinha, eu passei a ser uma pessoa muito mais tranquila, muito mais confiante e muito menos ansiosa também. O segundo, né, o segundo presente que esses 7 anos me trouxeram foram os alinhamentos, foram os convites, né, no amor, principalmente, né, na minha vida afetiva, numa casa, porque o projetor tem, né, esses 3 convites principais, que é o, né, o relacionamento, um lugar para morar e no trabalho. Então, esses 3 áreas da minha vida, né, elas se alinharam de uma forma muito natural, em que realmente eu não precisei mais agir, não precisei mais pensar. Então, essa última casa que eu vim morar, por exemplo, não precisei pensar para isso, né? As coisas foram acontecendo, houve um convite, os meus relacionamentos também, né? Tudo acontecendo dentro da minha estratégia, até aquilo que dá errado, até aquilo que não funciona, né? De acordo ali com o que a minha cabeça gostaria. Há muito aprendizado, há todo um processo que, né, os dois lados aprendem. A amizade, né, para mim é muito importante, porque toda linha 4, né, as pessoas que têm linha 4 no perfil, elas vão ter essa questão da amizade nos relacionamentos, e isso é algo que cada vez mais vai ficando muito natural para mim e muito mais leve também. Você saber que você tem, né, uma forma tua única, correta de se relacionar, né, que como o amor vai ser ali para você, né, cada pessoa vai ter uma forma única de se interagir, de se conectar com as pessoas. Então, esses 7 anos me trouxeram também nessa confiança e me fizeram viver
realmente, né, na pele ali, o que é você entrar corretamente numa relação, numa cidade, numa casa, num trabalho, fazer viagem para outros países através dos convites. Então, tudo isso, né, vem aí depois do terceiro ano, na verdade, porque os 3 primeiros anos eu vou dizer para vocês que foram bem complicados. Assim, os 3 primeiros anos, gente, olha, a gente que vem de muitas linhas de autoconhecimento, é muito difícil a gente não agir através das nossas aberturas antes de completar os 3 primeiros anos, porque é natural, entende? Até hoje eu não conheço ninguém no processo de desenho humano que antes dos 3 anos consegue viver essa magia da espera, consegue viver isso, esse alinhamento, né? Porque parece uma coisa nossa de outro mundo, né? E para alguns até parece um estado apático de viver, ou passivo, mas não, né? Quando a gente está vivendo de acordo com o nosso ser, com aquilo que a gente realmente é, né? Não tomando decisões mentais para aliviar a pressão das nossas aberturas, gastando uma energia que muitas vezes a gente não tem. Não, o que acontece? Então, a verdade é que poucas pessoas vão conseguir chegar até esse risco, porque é um risco muito grande, né? Aguardar quando a mente quer iniciar para aliviar a pressão. Então, todas essas ações, né, de iniciar e fazer, principalmente para o projetor, né, é um trabalho de reeducação corporal, mental, psicológico, emocional, enfim, né? Isso é um trabalho que acontece em todos os nossos centros, mesmo nos definidos, porque existe o não ser do definido também. Isso é um ponto, né, muito importante. A minha quarta glória, né, desses 7 anos é não ter que pensar mais na hora de tomar uma decisão. Então, gente, isso é fascinante, né? Para a pessoa esplênica, você não ter que pensar, né? Você realmente ouvir o teu corpo e das decisões mais simples, as mais complexas, você confiar apenas na sua intuição e de mais ninguém, né? Na hora de você dizer aquele sim e aquele não, é fascinante. É fascinante porque a gente vai vendo, né, o quanto existe uma vida que é completamente diferente, né, dessa vida que acontece dentro da nossa cabeça, porque a gente não pode acreditar, né? A gente não, é uma loucura a gente acreditar no que a nossa cabeça está nos dizendo, as histórias que está criando, na hora da gente tomar uma decisão pessoal. Então chega um momento, isso para mim ficou mais acentuado nesse último ano, tá? Nos 6 últimos anos, nesses 6 anos, foi de um ano para cá em que eu percebi que quando eu vi, eu já estava ouvindo essa intuição, entende? Que eu não estava pensando mais para eu intuir, para eu dar uma resposta de acordo com o meu instinto mesmo. E quando eu via, né, eu já estava na situação e não como uma impulsividade, como eu disse, mas simplesmente pelo meu corpo, né, me orientar, no caso a autoridade esplênica dizendo é seguro, é saudável ou não, né? Então o bem-estar que a situação ou a pessoa, né, me traz é o meu termômetro, né, para minha intuição. E isso assim é assustador, o quanto o esplênico ele fala, né, com a gente que tem essa autoridade e é só uma vez, né? Então exige muita atenção. Houve também uma mudança no meu corpo, tá? O quinto, uma mudança muito positiva. Mas essa mudança no corpo que a gente sente, é por isso que eu falo para todo mundo que já fez a análise fundamental, né, para fazer o PHS com a Meris, que é o Primary Health System. Eu já falei outras vezes em outros vídeos. Quando vocês vêm fazer a análise, eu falo, né, que existe essa análise que é sobre sua digestão, sobre seu corpo, seu ambiente, né, a forma correta para você digerir, né, a vida. Isso influenciou bastante no meu corpo, tá? Então, as informações do meu PHS, então, né, o meu ambiente, eu alinhar tudo isso junto com o processo de descondicionamento, então eu percebi que a minha voz, por exemplo, mudou, tá? Ao longo dos anos, conforme eu fui vivendo, né, esse descondicionamento celular,
Desde a primeira vez, desde o meu primeiro contato com o desenho humano, eu já tive sensações no corpo, porque eu fiquei com diarreia por 3 dias. Eu tive sensações muito viscerais durante esses anos, tá? Com o desenho humano. Muitas coisas eu senti saindo da minha pele mesmo, saindo das minhas células. E eu senti essa mudança, tá? Na minha voz, porque eu tenho canais, né, individuais, 28 e 38, canal 28 e 38. Tá muito ligado com a acústica. Então, tanto na escuta quanto na minha voz, no timbre da minha voz, eu senti uma diferença, eu senti que mudou, a forma como eu me comunico mudou. E, inclusive, as pessoas, né, os meus clientes me mandam mensagem, eu recebo mensagem sobre isso, falando, várias pessoas falando, né, as pessoas que me conhecem, imagina, há 10 anos, vendo, né, agora, percebendo, né, essa mudança. E o processo de luto também. Então, o choro. Então, houve 3 momentos, tá, gente? 3 momentos nesses 6 anos e meio que eles foram bem marcantes, que eu tive uma experiência visceral. E vocês que estão aí no processo, né? Algumas pessoas, cada uma vai viver isso de uma forma. Então, a primeira, né, eu falei, foi no workshop que eu tive essa diarreia, essa limpeza. Depois, em 2022, tá? 3 anos atrás, eu tive uma experiência com choro, com luto. Eu tava com trânsito, né? Com muitos canais individuais ativados, com a corrente toda individual, até minha cabeça lá subindo. Então, eu tava num momento de bastante melancolia e eu sentia, né, essas células sendo ali renovadas pelo choro. E eu tive alguns choros, alguns momentos de choros, que era um choro como se eu estivesse perdendo alguém, mas eu estava perdendo eu mesma, estava perdendo meu não ser. E eu senti uma dor, eu estava com um trânsito de Plutão forte. Gente, era uma dor, um luto, eu senti aquilo, eu fiquei uma semana, assim, num estado bem esquisito, bem melancólico e aquilo, eu chorei, 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 e depois aquilo passou, né, e não passei mais por isso. E o ano passado, né, num outro trânsito de Plutão também, porque eu acompanho muitos trânsitos, esse dia foi diferente a sensação visceral, porque eu já estava numa fase muito, assim, expansiva, já aqui em Floripa. Eu tinha acabado de sair do banho, voltado da praia, tinha tido um dia, assim, super cool com os meus amigos. E eu me lembro que eu saí do banho, sentei na cama, eu tava de toalha ainda. Na hora que eu sentei na cama, assim, eu senti que uma coisa foi embora. E eu vi uma coisa indo embora. E eu olhei e eu meio que tentei, assim, tipo, até agarrar aquilo e era um eu mesmo. Eu sentei na cama e aquele eu se levantou e foi embora. Gente, eu vi, é real. Eu até gravei um story no dia contando isso, porque eu não tive dúvida nenhuma que era mais uma camada do meu não ser que estava ali se despedindo. E ali eu vi claramente que eu estava muito próximo realmente de viver, né, essa fase final dos primeiros 7 anos. Então esse momento foi bem marcante, foi recente, tá? E teve um outro terceiro que foi agora esses dias, tá? Esse terceiro foi bem forte assim mesmo, foi muito bonito, porque eu senti no meu centro G, né? Eu já via participado de, sei lá, perdi as contas, gente, de quantos programas de chakras e de yoga, eu sou yogi na Índia, nos Estados Unidos, já participei de tudo quanto em São Paulo, de tudo quanto é tipo desses trabalhos com o corpo. E um dos asanas que eu mais gosto é a expansão, né, peitoral, então eu gosto muito de trabalhar essa área, gosto muito das invertidas. Só que eu não tinha sentido o que eu senti recentemente, que eu também num dia comum, né, depois de bastante estudo, né, isso sempre acontece depois de semanas que eu tô acompanhando o trânsito, ou que eu tenho atendido bastante pessoas. E um dia comum em que eu não tava, né, esperando, eu deitei na cama e eu senti assim o meu peito abrir. E eu senti uma expansão, uma expansão, uma expansão tão grande que mais uma vez eu percebi, né, que
toda essa região aqui também, o meu G, o projetor, né, ele tem essa conexão com o G, né, das pessoas também. A gente tem ali essa entrada também pelo sacral, né, pelo G também, é um centro, né, que no projetor ele tem bastante conexão, conectividade com o outro. E eu senti, né, essa potência, essa força e a sensação é essa conexão com o ser mesmo, porque você vai sentindo, né, essa força do teu ser mesmo se manifestando no seu corpo. Por isso que todo o processo com o desenho humano, ele é visceral, né? É um processo 100% visceral. E o meu maior presente, talvez a minha maior bênção nesses 7 anos, eu vou dizer assim que o desenho humano, ele me salvou nesse sentido, foi todo o conhecimento que eu tive, né, como eu disse, dos meus centros, das minhas aberturas, e tá próximo da Meris, como eu já falei, o PHS, e saber, né, que eu sou right-minded, então eu tenho né, a minha mente orientada toda para a direita. Aliás, eu sou uma quad-right, então o meu cérebro, ele é diferente. Então todo esse processo com o corpo, a gente também tem toda uma configuração, uma mecânica mental. Então, né, nessas análises básicas, a gente tem essa leitura de como o nosso corpo, como nossos centros, né, eles funcionam dentro da estratégia do nosso tipo. E nessas análises avançadas, né, do PHS, então tem essa visão mais ampla, né, sobre a nossa mente. Então, à medida em que eu fui compreendendo, né, e me alinhando com a minha essência, que é a forma como eu obtenho a informação, como o meu cérebro ele processa a informação, como eu armazeno a informação, e eu ir me alinhando, né, descondicionando. Eu não sou uma pessoa estratégica, eu não funciono, né, minha cabeça ela não foca numa coisa ali, então a forma como eu armazeno é completamente diferente que 75% da população. E isso, né, à medida em que eu fui respeitando isso, me colocando novamente, né, no meu lugar, com essa mente passiva, eu consegui eliminar dores de cabeças descomunais. Sempre tive enxaqueca desde a infância, que os meus pais tinham que me buscar na escola porque eu gritava de dor. Foram 37 anos da minha vida, 36 anos da minha vida, porque faz 2 anos que eu não tenho mais dor de cabeça. 36 anos da minha vida, gente, eu lidando com uma enxaqueca descomunal. Fui já em vários tipos de médicos que vocês podem imaginar. Tive uma fase bem difícil, com um diagnóstico até, sabe, de uma doença, enfim. E, né, todo esse alinhamento, hoje não tenho mais dor de cabeça. É impressionante, nem quando eu tomo um drink, às vezes, que geralmente, né, quando a gente bebe vinho, alguma coisa, eu não tenho, as dores de cabeça, elas simplesmente não acontecem mais. E eu não tenho dúvida, né, que isso é consequência desse processo de alinhamento com o meu ambiente, com o meu sistema digestivo, com tudo, é nítido. Bom, e a 7ª posição do meu sucesso, né, pessoal dos 7 anos, é o que eu considero, assim, gente, libertador. Libertador. Que é não levar mais nada pro pessoal. Por incrível que pareça, não é ser apático, não é ser o Mr. Nice, mas assim, quando a gente tem o desenho de uma pessoa na mão e a gente vê a mecânica, a gente vê o outro. No meu caso, essa projetora é natural pra mim, né? Porque a gente tá aqui pra conhecer o outro. Mas, gente, é impressionante, assim, embora, obviamente, né, tem os choques, eu tenho a porta do choque 51 no meu nó do norte, então eu tô lidando com choque o tempo inteiro nas relações, vínculos feitos e desfeitos, linha 3, agora no nodo, né, só que todas essas situações, esses convites, essas barganhas tribais, porque eu tenho um canal tribal, então tudo que não, esses convites, tudo que acontece na minha vida e tudo que não sai, né, como eu gostaria, ou aquilo que o outro, né, que me incomoda, que me incomodava, né, no outro, tudo aquilo que desalinha, porque vai acontecer,
né? Quando é o meu não ser, o não ser do outro, de acordo com a conectividade também, é realmente não levar as coisas pro pessoal. Então, é impressionante, assim, é claro que, né, tem situações, né, a gente é ser humano, sou ser humano, eu também tenho os meus sentimentos, embora o plexo aberto, né, não posso confiar nos meus sentimentos por uma tomada de decisão pessoal, mas eu tenho os meus sentimentos. Porém, a forma como isso me afeta hoje é impressionante, porque você realmente passa a não tomar nada pelo pessoal, porque o que existe são mecânicas, existe uma pessoa única lá do outro lado. Uma pessoa completamente diferente de você, porque qualquer similaridade no desenho humano vai ter a sua frequência da diferenciação. Nós somos extremamente diferentes uns dos outros e nessa diferenciação, né, que a gente começa a encontrar a união também, no sentido de você poder dar espaço para o outro ser ele mesmo, né? Quando você se aceita como você mesmo em primeiro lugar, então você também passa a olhar para o outro com muito mais compreensão. Então, em geral, gente, o que eu tenho para dizer para vocês, né, no meu processo de 7 anos com desenho humano, que ainda estou completando, né, ainda falta alguns meses aí, eu não viver uma vida mais com estratégias mentais, porque eu não consigo. Hoje eu não. Até a forma como eu estudo, como eu aprendo, tudo isso mudou, como a informação entra e sai de mim. Eu não ter mais que pensar no futuro, porque eu realmente não penso. Eu sou uma pessoa que eu vivo no futuro, tô aqui para isso, né? Sou aquariana. Então tô sempre no futuro, tô sempre ligada, né, nas mudanças, no desenvolvimento da tribo. Porém, quando se trata do meu futuro, aquela ansiedade de querer resolver, de querer pensar o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois de amanhã, o que eu vou fazer, sabe, mês que vem, isso realmente se dissipou na minha vida. Então, isso para mim é uma benção. Você realmente conseguir desenvolver essa capacidade de você estar no agora, né? A gente estuda isso, é milenar, né? De sabedorias ancestrais, né? Da gente estar no agora, né? Da gente não acreditar na ilusão, né, da mente. Porém, não é fácil. Não existe uma estratégia para todo mundo. E o que o desenho humano ele traz é justamente isso. Ele traz a tua fórmula de você, né, descobrir quem você é, de você ser você mesmo, de você alinhar com as oportunidades corretas na sua vida. Gente, assim, olha, é impressionante como se a gente permanece no processo, confia no tempo, sabe, para você poder viver isso, né? Esse sucesso que eu tô compartilhando aqui com vocês, gente, não é status. Não são as coisas materiais, não é nada que aconteceu, assim, muito pelo contrário, tem muitas coisas, muitos desejos que eu ainda tenho, né? Ainda não conquistei. E porém, conquistei também muita coisa no sentido, por exemplo, as viagens que eu fiz, né? Nesses últimos 3 anos, gente, eu viajei mais do que eu viajei minha vida inteira, entende? Eu participei de coisas que a minha cabeça jamais teria, sabe, a capacidade para planejar. Aquilo aconteceu, chegou e eu respondi, né, no momento que tinha que responder. Então foram muitas situações que eu vivi que me surpreenderam, que me deixaram espantada de como que aquela oportunidade, aquele convite, como que é tão real, como que naquele estado de espera, né, que foi tão difícil ultrapassar nos 3 primeiros anos, porque nos 3 primeiros anos é difícil, principalmente nesse mundo que a gente vive, né, do imediatismo. Por isso que é importante para você, independentemente do seu tipo, né, para você poder viver, né, as recompensas dos 7 primeiros anos, você vai ter que ter muita confiança e principalmente ter alguém te auxiliando no processo, né? Uma pessoa que você confia, que a informação que você está recebendo, né, seja do analista, de um mentor, de um professor, que seja de uma pessoa que realmente, né, tenha bebido da fonte, né, tenha vivido o processo de verdade, porque o fato de eu ter a Meris, a minha professora, como mentora, pegando na minha mão, me acompanhando esses 7 anos, o tempo todo, fez toda a diferença, porque eu nunca procurei cortar caminhos. Fora as redes internacionais, eu nunca procurei
outra fonte de desenho humano que não seja o desenho humano original, né, do Haoruhu, e, né, de eu receber essa informação de pessoas que eu também pude validar que essas pessoas também passaram pelo processo, também viveram o processo corretamente, sem manipular, sem cortar caminho. E isso exige tempo. Por isso que antes dos 7 anos, gente, para você viver esse bem-estar, sabe, com o teu ser, né? Para as pessoas que são emocionais, por exemplo, vai ser diferente, né? Vai ser completamente diferente, porque o nervosismo ele sempre vai estar lá. A onda sempre vai estar lá, né? Como é que vai ser para você, né, encontrar ali o teu caminho, né? Essa conexão com o teu ser, sabendo que pelo resto da vida você vai ter que lidar com esse alto e baixo da tua onda. Não importa o que aconteça, não importa o que você faça, não importa, sabe, o que você conquiste na sua vida. Então é isso que os 7 anos ele traz esse conforto com o nosso ser. E isso, gente, é impagável. Isso é algo que ninguém pode nos dar. Você não vai ganhar de presente de ninguém, é um esforço seu, único, da sua dedicação, né, de você permanecer no processo, confiante, porque é só o tempo que vai poder te provar, né, o quanto tudo isso é real, o quanto a tua fórmula única é real. E lembra, ter alguém de confiança, né, para te orientar também no processo, para estar ali do seu lado, que conhece os passos, entende? Não conhece os seus passos, né, mas conhece o caminho. Então, gente, isso tudo é muito importante e eu tô muito feliz de estar conseguindo compartilhar, né, esse momento com vocês. Espero conseguir, né, concluir aí esse livro, que vai ser um livro interessante, né, de autoconhecimento com desenho humano, um livro totalmente com experiências, né, repleto de experiências e de exemplos, bons exemplos ali, como uma tradicional 8-1, né, que né, servir como exemplo. Então é isso. Então obrigada para, né, minha cliente que fez a pergunta. Você foi um convite, né? Esse convite que me animou, né, a trazer detalhes, né, do meu processo. E conto com vocês também, né? Aqueles que sentirem, né, conexão comigo, tô aqui, né, aberta para os convites para poder te orientar aí também no teu processo e na direção, né, que você consiga chegar, né, nessa linha de chegada dos 7 anos com esse bem-estar, colhendo os benefícios que o desenho humano traz pra gente.